Olá, seja bem-vindo. Sou sua anfitriã e me chamo Luísa Buquerque Ferrer Pinheiro. Nesse vídeo vou abordar principalmente a memória, mais especificamente a memória dos insetos. Nem todos sabem que não somente mamíferos que possuem o privilégio de lembrar. Quem sabe no final do vídeo você possa apreciar ainda mais essas incríveis criaturas que são os insetos. Muitos tabus vêm de encontro com esse assunto, como por exemplo o fato do cérebro deles ser menor que uma semente de grama, de terem apenas 0,01% dos neurônios do ser humano, ou de que o tempo de vida deles é muito curto para ter habilidade da memória. E há quem diga que a capacidade de aprender é uma característica exclusiva dos animais superiores, como se os inferiores fossem puramente instintivos e de comportamento inato. Pois fique sabendo que mesmo com essas barreiras morfológicas, as abelhas, por exemplo, são mestras em achar o caminho de volta para casa, reconhecer faces, discriminar odores, seguir instruções e muitas outras capacidades que ainda estão para serem descobertas. Mas a pergunta do momento é: os insetos têm memória? Bem, o que está claro no campo científico é que esses animais possuem sim órgãos no cérebro, como o corpo de cogumelo, que possibilita o estabelecimento da memória em tarefas de discriminação de odor, de modo a viabilizar a cognição do mundo ao seu redor e lembrar de um mínimo de informação para sobreviver, como, por exemplo, achar o caminho de volta para a colônia e quais animais são risco para a sua vida. Esse órgão evidenciado em amarelo é o corpo de cogumelo em questão. Também conhecido como corpos pedunculados, são partes neurófilas bastante destacadas em cérebros de insetos, compreendendo milhares de neurônios conhecidos como as células de Kenyon, unidas paralelamente, correndo em ambos os lados do corpo do protocérebro. Os corpos cogumelos são separados do resto do cérebro por um revestimento fino de glio, que forma a bainha. As células de Kenyon, também chamadas de neurônios intrínsecos, ficam dentro dessa bainha e sua organização estabelece a forma dos corpos cogumelo. Essas células pequenas enviam fibras que dão origem aos dendritos dos cálices. Os corpos cogumelo, tanto de larvas como de adultos, apresentam uma notável plasticidade estrutural. Em algumas espécies de coleópteros e ortópteros, os neuroblastos de corpos de cogumelo persistem na forma adulta, gerando novas células de Kenyon. Em moscas, poucas nenhuma neurogênese durante a vida adulta. As células de Kenyon perdem fibras e regeneram durante a metamorfose. Além disso, os corpos de cogumelo processam informações multimodais, mas como o artigo de Wolff de 1998 mostra, em moscas elas são desnecessárias para a aprendizagem visual, tátil, espacial ou motora. Portanto, moscas com lesões no corpo de cogumelo possuem uma ligeira modificação no paradigma de aprendizagem visual. A partir desses diversos experimentos, foi possível perceber que os insetos não só aprendem rapidamente e demonstram uma memória de longo alcance, como também souberam assimilar até 5 estímulos distintos simultaneamente. Observaram também que, uma vez separados do lado esquerdo e do direito, os insetos apresentavam assimetrias de diferentes atividades neurológicas no cérebro. Pensa-se hoje que as experiências mentais dos cérebros dos animais encontram um amplo degradê de consciências e a drosófila é perfeita para explorar um tipo primitivo de consciência. Ao longo desses anos, cientistas mostraram que esses insetos têm um pré-requisito essencial para a consciência. Ao invés de responder aleatoriamente, ela seleciona o que ela presta atenção nas suas memórias. Por exemplo, as moscas são mais propensas a explorar novos objetos adicionados ao seu ambiente do que coisas que já estavam lá por um tempo. Quando os pesquisadores reduziram a capacidade da mosca da fruta de formar memórias, isso prejudicou sua capacidade de atender a novidade, de modo que os insetos responderam mais ao acaso. Outro fato interessantíssimo sobre a drosófila é que algumas modificações estruturais dependem da experiência de vida, ou seja, na forma adulta, a privação olfativa reduz o número de fibras do pedúnculo, enquanto a privação visual não tem nenhum efeito semelhante, mas por outro lado reduz o volume do cálice. A memória associativa olfativa não é a única função comportamental para a qual os corpos de cogumelo são necessários. Por exemplo, um artigo de 1998 mostra que um bloqueio das vias dos corpos de cogumelo leva a uma atividade locomotora elevada em grilos e gafanhotos. Outra capacidade incrível se encontra nas abelhas, pois elas se afastam vários metros da colmeia, mas retornam a certeiras após um dia de trabalho pulando de flor em flor. A principal hipótese que os cientistas tinham para explicar a habilidade era que esses pequenos voadores se orientavam pelo Sol, como a maioria dos insetos e pássaros em geral. No entanto, um recente estudo indica que não é a única referência usada para retorno à casa. Ao que tudo indica, esses animais são capazes de formar mapas mentais do ambiente, memorizando cenários e objetos que servem de guia. Isso foi descoberto por um experimento onde as abelhas eram colocadas em um lugar estranho e logo depois de um sono induzido,
iam para a colmeia direto. Baseado na capacidade das abelhas de distinguir entre diferentes flores, o cientista especializado em visão decidiu pendurar 4 diferentes faces de humanos na parede, recompensando as abelhas em solução açucarada. Eles mostraram que os insetos rapidamente voavam em direção à face-alvo, mesmo quando a localização desta era modificada. Os acertos foram de 90%. Infelizmente, mesmo com todos esses experimentos, não fica claro como que a memória dos insetos funciona e de que maneira ela a utiliza. Mas podemos ter certeza que é responsável por 30 milhões de espécies no mundo e que viveram ao longo de muitos ambientes, mas não tem a mesma capacidade de memória que nós temos. A memória é a capacidade de adquirir, reter e lembrar, quando necessárias, informações de alguma forma que são relevantes. O processo de aquisição, como já diz o nome, é a entrada do processo no meio de extensores extremos que é encaminhada para aos sistemas neurais relativos à memória, onde será armazenada por um tempo que pode ser de segundos aos anos. No entanto, esse conceito não se aplica à memória dos insetos, pois ainda falta uma característica importante do pensamento humano nos animais, chamada de metacognição. A habilidade de monitorar e controlar memórias e percepções permitindo-nos pensar, por exemplo, eu sei que eu sei isso, ou eu não tenho certeza de que estou certo, ou ainda sentir que o nome de alguém está na ponta de sua língua.